Ela caminhou até o centro do curral como quem marcha para a guerra, mas com a calma de quem já sabe que vai vencer. À frente dela, o animal mais temido da região, Trovão, um cavalo indomável, selvagem que derrubava qualquer peão em segundos. Atrás dela, uma roda de homens que riam alto, zombando da nova patroa como se ela fosse só mais uma menina mimada brincando de fazenda. "Se quiser respeito, monta ele, patroa", zombou Zé Torrado, o peão mais debochado da fazenda. Ninguém esperava que ela aceitasse, mas Débora subiu no lombo da fera sem hesitar e, por longos 45 segundos, resistiu a cada salto, giro e ataque do cavalo com uma precisão que nenhum homem ali jamais tinha mostrado. Quando tudo terminou, o silêncio caiu pesado no ar, e o que antes era desprezo virou admiração. "Eu não vim brincar de fazenda, eu nasci dentro de uma", disse ela, encarando um por um. Essa é a história de uma mulher desacreditada, humilhada, provocada, que transformou zombaria em respeito e calou um curral inteiro com coragem. Se você acredita que força não tem gênero, comente aqui, respeito se conquista. Vai! O sol do sertão não perdoava. Era início de tarde quando a caminhonete prata engoliu a poeira da estrada e parou bem no meio do terreiro da fazenda Dois Riachos. A carroceria ainda carregava resquícios de barro seco, sinal da travessia por caminhos pouco amigáveis. Dentro dela, o ar-condicionado lutava contra o calor de dezembro, mas quem desceu não parecia se importar. Débora Nogueira encostou a porta com firmeza. Seu salto de bota marrom fez o primeiro contato com a terra dura. Vestia uma calça jeans escura, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e um chapéu de palha simples, mas bem posicionado. Sobre os cabelos presos num rabo de cavalo firme. Não era o visual que os peões esperavam de alguém como ela. A combinação de elegância e firmeza confundia, causava ruído no ambiente. Ela caminhou com passos decididos, como quem já conhecia cada palmo daquele chão, embora fizesse anos desde que pisara ali. A sede da fazenda ainda tinha as mesmas janelas verdes de madeira, o alpendre largo, as cadeiras de palha dispostas como o pai gostava. Nada havia mudado, e ainda assim, tudo estava diferente. Do outro lado do terreiro, um grupo de peões assistia à cena em silêncio quebradiço. Homens com a pele curtida pelo sol, camisas suadas, chapéus gastos. Alguns se entreolharam com desconfiança, outros com deboche contido. Zé Torrado, o mais velho de todos ali, mascava um fiapo de palha e foi o primeiro a falar, alto o suficiente para todos ouvirem. "Olha aí, galera!" Bateu palmas devagar, como quem aplaude uma peça ruim. A doutorzinha resolveu largar o ar-condicionado da cidade e brincar de fazenda. Os outros riram, riram alto. Não foi uma gargalhada espontânea, foi uma risada nervosa, feita mais para se protegerem da própria insegurança do que para humilhar alguém. Mas ainda assim era zombaria. Débora não riu, tampouco respondeu. Apenas parou diante do grupo, com os olhos semicerrados pelo sol, analisando um por um com a calma de quem sabe exatamente o que está vendo. Seu olhar encontrou o de Zé Torrado e permaneceu ali, firme, direto, sem desviar. "Bom dia", disse ela por fim. "Espero que o trabalho esteja em dia, porque não pretendo perder tempo com conversa fiada." Zé Torrado arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. "Eita, chegou mandando, hein?" Virou-se para os outros. "Será que ela sabe a diferença entre boi leiteiro e boi de corte?" Mais uma vez os risos estouraram no terreiro como fogos fora de hora. Débora cruzou os braços. Não era surpresa para ela aquele tipo de ressecção. Desde a morte do pai, meses antes, ouvira pelos cantos da cidade os cochichos, os comentários maldosos. Ela vai vender tudo, vai entregar a fazenda para algum gringo. Não dura uma semana lá sozinha. Mas ela não tinha vindo ali para agradar, nem para provar nada. Ela viera porque aquela terra era seu sangue. Porque aquelas cercas, aquela poeira, aquele curral, tudo aquilo era parte da sua história. E porque, apesar de ter crescido entre livros e reuniões de diretoria, seu coração batia como de quem entende o ritmo da vida no campo. Antes que pudesse responder a Zé, um relincho forte cortou o ar. Um som gutural, áspero, como trovão em dia seco. Todos olharam instintivamente para o curral ao lado, onde o cavalo mais temido da fazenda batia os cascos no chão com fúria. Trovão. O nome não era à toa. Um animal negro como breu, musculoso, olhos injetados de energia bruta.
Havia sido trazido da Bahia como promessa de competição, mas a realidade logo se impôs. Trovão não aceitava cela, não aceitava ordem, não aceitava ninguém. Já havia jogado no chão 5 peões experientes, 2 deles precisaram de pontos, um de repouso absoluto. Desde então, ninguém mais ousava chegar perto. Ele comia, dormia e vivia à parte, como um rei selvagem em seu próprio trono. Zé Torrado apontou na direção do animal com o queixo. "Tá vendo ali? É o Trovão." Virou-se para Débora com um sorriso que misturava provocação e desafio. "Se a senhora quiser mesmo ser respeitada aqui, monta ele." O silêncio caiu de novo, dessa vez mais pesado. Um dos peões mais jovens, Tiãozinho, engoliu seco. Outro, Leandro, tentou sorrir, mas o riso morreu na garganta. Eles esperavam que ela recuasse, que fizesse como qualquer outra pessoa sensata, ignorasse a provocação e seguisse com a papelada de dona de fazenda, que contratasse alguém, que mandasse reformar a sede, que desse ordens de longe. Mas Débora não recuou. "Vocês querem respeito?" disse com a voz firme. "Então, vão assistir." E começou a andar na direção do curral. Os murmúrios começaram a circular como vento entre folhas secas. Tiãozinho correu atrás dela. "Patroa, desculpa, ele estava brincando. A senhora não precisa fazer isso." "Eu sei que não preciso", respondeu, sem virar o rosto, "mas eu quero." Do outro lado do curral, o tratador Antônio, homem velho de mãos calejadas, coçou a cabeça quando viu a cena. "Meu Deus do céu, essa menina vai morrer." Os peões começaram a se juntar nas cercas. Era como se estivessem prestes a assistir a um desastre anunciado. Ninguém ali, absolutamente ninguém, acreditava que ela sairia inteira daquela montaria. Débora chegou perto do portão, pediu que abrissem. Antônio hesitou, mas obedeceu. Com os olhos baixos, puxou o trinco e abriu espaço para que ela entrasse. Trovão girou o pescoço com violência, bufava, raspava o casco no chão. O bicho parecia sentir o cheiro do desafio no ar. Débora caminhou devagar até ele. Nenhum arreio nas mãos, nenhuma proteção. Só ela, o cavalo e o olhar fixo entre os dois. O silêncio foi absoluto. Zé Torrado tentou quebrar o clima com uma última zombaria. "Aposto que ela não sabe nem subir num burro manso, imagina nesse aí." Mas sua voz pareceu pequena diante do que acontecia. Débora estendeu a mão. Trovão deu um passo para trás, depois outro, os olhos arregalados, a respiração forte. Então, ela parou. Aproximou-se com calma, sem pressa, e pousou a mão no focinho do animal. Um gesto que ninguém ousava fazer há meses. "Ei, garoto", murmurou ela, num tom tão baixo que ninguém conseguiu ouvir direito. "Eu sei que você tá com raiva, mas eu também tô." O cavalo parou de se mover. O tempo pareceu congelar por alguns segundos. "Ela vai montar mesmo?" cochichou Tiãozinho. "Vai nada, deve estar só se mostrando", respondeu Leandro, cruzando os braços, embora seus olhos não saíssem da cena. E então, sem avisar, Débora pegou impulso e subiu no lombo de Trovão com uma agilidade que ninguém esperava. O curral explodiu em sons, não de gritos ou aplausos, mas de cascos e fúria. Trovão entrou em transe, pulava, girava, empenava, tentava derrubá-la com tudo que tinha. Mas Débora se mantinha firme. O capítulo ainda não chegou à sua virada. Não era ali que o desfecho aconteceria. Mas algo estava claro para todos naquele momento. Ela não era uma dondoca qualquer. Ela carregava no corpo o instinto de quem cresceu ouvindo o pai falar dos ciclos da terra, de quem passou férias inteiras ajudando na lida com o gado, mesmo quando os outros diziam que aquilo não era coisa de menina. Naquele instante, sob o sol impiedoso e os olhos incrédulos de quem não acreditava em mulher no comando, Débora não era apenas uma dona de fazenda. Ela era a dona da própria história, e o que estava por vir iria mudar tudo. O céu azul do sertão contrastava com o clima tenso que pairava sobre a fazenda Dois Riachos. O tempo parecia se esticar, suspenso entre o que acabara de acontecer e o que ainda estava por vir. Os peões continuavam imóveis, como se esperassem uma ordem invisível para voltar a respirar. Débora, ainda no lombo de Trovão, mantinha o corpo ereto, os ombros firmes e o olhar fixo à frente. O cavalo bufava alto, indignado, saltando de um lado para o outro. Ele não aceitava ser domado, não sem lutar.
Zé Torrado coçou o queixo, tentando esconder a tensão que começava a escorrer pelos olhos. Era uma mistura de medo e fúria. A patroinha estava indo longe demais. "Alguém tira essa menina daí antes que ela morra!" gritou ele, fingindo preocupação, mas no fundo torcendo para que ela caísse. Não por maldade gratuita, mas por orgulho ferido. Ele conhecia bem as regras daquele mundo. Respeito se conquista no braço, no suor, na terra. E, até aquele momento, Débora não tinha provado nada. Mas ela não parecia preocupada em agradar. Ela sabia que não bastava assinar papéis de herança ou colocar o nome no portão da fazenda. Respeito, naquele chão seco, era medido em coragem. Com um movimento preciso, ela puxou as rédeas, forçando o Trovão a recuar levemente. O cavalo resistiu, arqueou as patas traseiras, jogou o corpo para o alto numa tentativa desesperada de se livrar da sela, ou melhor, da mulher que se mantinha firme sobre ele. Os peões acompanharam cada gesto com os olhos arregalados. Era impossível desviar o olhar. "Esse bicho vai estourar com ela", disse Leandro com a voz embargada. Ele derrubou Carlos com 2 segundos. Carlos pesava 90 quilos, rebateu Tiãozinho quase num sussurro. "Ela é leve e tá no ritmo do bicho, tu não tá vendo?" A verdade era essa. Débora não estava apenas montando, ela estava dançando com o animal. A cada salto, cada rotação brutal, ela se adaptava. Quando o Trovão girava o corpo para a esquerda, ela antecipava e inclinava. Quando ele empinava, ela firmava os joelhos contra o dorso dele como se fosse uma extensão de seu corpo, e talvez fosse. Lá fora, o curral era tensão pura, mas ali, entre ela e o cavalo, havia outro tempo, outra conexão. Antônio, o velho tratador, agora segurava o chapéu contra o peito, os olhos marejados. "Isso, eu só vi uma vez", murmurou. "Foi com o pai dela. O velho Agenor montava assim, tinha alma para isso." Zé Torrado ouviu, virou-se indignado. "Não vem romantizar não, ela tá arriscando a vida por vaidade." "Vaidade?", retrucou Antônio, sem tirar os olhos da cena. "Isso é sangue, isso é raiz." Enquanto os homens discutiam, Débora mantinha o foco. Trovão, cansado de não conseguir jogá-la no chão, diminuiu a intensidade dos saltos. Sua respiração agora era ofegante, carregada de frustração. A espuma branca se acumulava no canto da boca do animal. Débora então abaixou o tronco e sussurrou novamente, num tom que apenas ele podia ouvir. "Eu não tô aqui para te vencer, Trovão. Eu tô aqui para caminhar contigo." O cavalo deu mais um salto, o último, e então parou. Foi como o fim de uma tempestade, um silêncio absoluto cobriu o curral. Nem os galhos das árvores pareciam se mover. Débora ficou alguns segundos ali, ainda montada, sentindo o peito subir e descer com esforço, o suor escorrendo pelas têmporas. Depois, com um movimento lento, desceu do cavalo. Seus pés tocaram o chão com firmeza. Trovão, agora parado, abaixou a cabeça na direção dela, como se pedisse perdão, como se aceitasse finalmente a liderança de alguém. Um silêncio reverente tomou conta dos peões. Ninguém aplaudiu, ninguém ousou emitir qualquer som. Zé Torrado estava pálido. "Não é possível", sussurrou. "Esse cavalo, ele não deixa ninguém." "Hoje deixou", respondeu Antônio. "E não foi porque cansou, foi porque entendeu quem está no comando agora." Débora acariciou o pescoço de Trovão, que relinchou baixo, como se agradecesse. Ela então virou-se para os homens e caminhou de volta, passo por passo, atravessando o curral sob olhares ainda incrédulos. Seus olhos estavam úmidos, mas não de medo, era emoção pura. O peso de tudo que havia carregado nos últimos meses explodia agora, em silêncio, entre a poeira e os olhares que finalmente aprendiam a respeitá-la. Ao se aproximar do grupo, parou diante de Zé Torrado. Ele desviou o olhar, algo incomum para um homem como ele. "Eu não vim brincar de fazenda", disse ela, com a voz baixa mas firme. "Eu nasci dentro de uma." Zé Torrado não respondeu. O silêncio dele dizia tudo. Era a primeira vez que calava diante de alguém. Leandro ajeitou o chapéu, engoliu em seco e finalmente tomou coragem de se aproximar. "Patroa, desculpe as palavras de antes. A senhora mostrou que tem mais coragem do que muito homem por aqui." Débora assentiu com um leve movimento de cabeça, mas não sorriu. Não era hora de comemoração, era hora de trabalho. Outro peão, Elias, aproximou-se com os olhos brilhando. "Se a senhora precisar de mim, tô com a senhora até o fim."
Tiãozinho veio logo atrás. Eu também. Eu nunca vi isso antes. Nunca vi ninguém montar o trovão e sair de pé. Débora então tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos molhados de suor e olhou para todos eles. Os peões, os homens que haviam ridicularizado poucos minutos antes, agora estavam ali, de cabeça baixa, à espera de um comando. Isso aqui é uma fazenda de verdade, não um palco, disse ela. Quem quiser trabalhar comigo vai ter que esquecer o que acha que sabe sobre mulher no comando, porque daqui pra frente, quem manda aqui sou eu, e eu não tenho tempo para provar isso todo dia. Ninguém respondeu, mas o silêncio que se instalou já era outra coisa, não era mais desdém, era respeito. Débora virou-se e começou a caminhar em direção à sede da fazenda. Trovão a seguiu, livre, sem rédea, apenas caminhando atrás dela como se fosse um cão fiel. Os peões ficaram observando a cena até ela sumir na curva do caminho. E foi Leandro quem falou o que todos pensavam. A fazenda tem dona, e o curral também. No final daquele dia, muito antes do pôr do sol, a história já corria solta pela região. Chegou primeiro nas fazendas vizinhas, depois nos armazéns da cidade. A filha do Agenor domou o trovão! Aquela moça? Derrubou foi nada, nem caiu uma vez. E o cavalo abaixou a cabeça para ela. Dizem que até Zé Torrado ficou calado. A notícia correu como rastilho de pólvora, incendiando a boca do povo. Não era só uma história de bravura, era uma quebra de tradição, um abalo no velho sistema que mandava no campo há décadas. E enquanto todos falavam, comentavam, aumentavam ou diminuíam os detalhes, Débora, sentada sozinha no alpendre da casa grande, sentia apenas uma coisa: alívio. Não porque tinha vencido um cavalo, mas porque pela primeira vez ela tinha vencido o medo de não ser aceita no seu próprio lugar. Ela sabia que os desafios estavam só começando, que os olhares ainda atestariam, que muitos esperariam seu primeiro erro para reafirmar o preconceito. Mas naquele dia, com o trovão vencido e o respeito conquistado com suor, ela sabia que havia dado o primeiro passo para algo maior. E o curral nunca mais foi o mesmo. O céu da fazenda Dois Riachos amanheceu com um tom acobreado, como se o sol Zalcigren tivesse pressa em derramar fogo sobre a terra. As galinhas já ciscavam no terreiro, o gado mugia ao longe, e os peões, antes acostumados a uma rotina preguiçosa e sem comando firme desde a morte de Agenor Nogueira, agora se moviam mais cedo. O acontecimento do dia anterior ainda reverberava nos olhares trocados no café, nas palavras sussurradas pelos cantos, nos silêncios que se tornaram mais respeitosos. Débora caminhava pelos fundos da sede com o mesmo passo de sempre, firme, calculado, observador. Trajava uma camisa azul de algodão com os botões abertos até o colarinho e uma calça jeans surrada que já começava a carregar o pó da lida. Os cabelos estavam presos num coque improvisado, e nas mãos ela segurava uma pequena caderneta de anotações, herança deixada por seu pai, onde ele costumava registrar o que via, o que decidia, o que previa para a fazenda. Na varanda, Antônio já esperava com um copo de café fumegante. A barba por fazer e os olhos ainda cansados não escondiam a admiração contida. Ele era do tempo em que ordens eram respeitadas pelo nome de quem as dava. E agora, pela primeira vez desde a partida de Agenor, ele voltava a sentir que havia comando na casa. "Dormiu, patroa?" perguntou ele, estendendo o copo. Débora aceitou o café com um leve aceno. "Um pouco, muita coisa na cabeça", respondeu. "Vai ser sempre assim, até tudo entrar no eixo, e mesmo depois." Ele deu de ombros. "Aqui é bicho que não para, não." "É por isso que eu voltei, Antônio. Essa fazenda tem alma, e eu não vou deixar ela morrer." O velho peão assentiu com os olhos baixos, tomou um gole do próprio café e então arriscou. "O povo ainda está se perguntando como a senhora conseguiu montar o trovão. Nunca vi aquilo, nem seu pai fez com tanta leveza." Débora sorriu de lado, mas sem vaidade. "Eu não queria dominar ele, Antônio, só queria que ele me ouvisse. Às vezes, para fazer um animal te obedecer, você precisa escutar o que ele não diz." "E com gente?" perguntou ele de olhos atentos. "Com gente é igual, talvez pior. Tem uns que não querem ouvir nada, só se sentem importantes quando desmerecem os outros." Ela se referia a Zé Torrado, claro, e Antônio sabia disso. Do outro lado do terreiro, o próprio Zé caminhava devagar em direção ao galpão de ferramentas, com um olhar perdido e a testa franzida. Desde o episódio com trovão, ele andava estranho, menos ruidoso, mais contido, como se estivesse digerindo uma derrota que doía mais no ego do que no corpo. Débora observou de longe.
Sabia que aquele homem não era só arrogância, tinha história naquela terra. Trabalhara ao lado de seu pai por quase 20 anos. A desconfiança dele não era gratuita, era medo. Medo de perder o lugar, de ser comandado por alguém que quebrava os códigos silenciosos do mundo que ele conhecia. Mais tarde, ela entrou no galpão onde ficavam os arquivos da fazenda, uma sala abafada com cheiro de poeira antiga e madeira envelhecida. Os papéis estavam em pilhas desorganizadas, algumas caixas rasgadas, etiquetas apagadas pelo tempo. Ela passou os dedos por uma prateleira e retirou um fichário. Dentro, encontrou planilhas de custos, registros de vacinação, vendas de gado. Era o que esperava, mas algo chamou sua atenção. Uma pasta parda com o nome Lucena escrito à mão. Ela abriu com cuidado. Lá dentro havia uma correspondência datilografada dirigida a Agenor Nogueira, vinda de um tal de Dr. Hélio Lucena, um nome que ela não conhecia. Lendo as primeiras linhas, percebeu tratar-se de uma negociação antiga de cerca de 10 anos atrás, sobre a venda de uma área nos fundos da fazenda para a instalação de uma mineradora. A proposta era alta, mas havia anotações feitas à mão por seu pai na margem do papel. Não aceito. Vai destruir o solo. Débora não entenderia, mas um dia vai saber por quê. O coração dela apertou. Por que o senhor nunca me contou isso, pai? Murmurou, sozinha. Era como se as palavras soprassem das paredes, das vigas de madeira, do chão que rangia sob seus pés. Guardou os papéis e fechou a pasta. Aquilo precisava ser investigado. Mas não naquele instante. Havia uma fazenda para colocar nos trilhos e uma equipe para reorganizar. No pátio, convocou todos os peões. O sol já estava alto, mas ninguém se esquivou. Havia agora uma aura de autoridade natural nela, e eles a sentiam, mesmo sem querer. A partir de hoje, vamos seguir um novo ritmo aqui, começou ela, com a voz clara, firme. Eu não tô aqui para brincar de patrão, e muito menos para repetir os erros do passado. Cada um vai receber uma nova função, e sim, todos vão passar por avaliação. Isso inclui você, Zé. O peão levantou os olhos, surpreso com a menção direta. Avaliação. Desde quando o peão é avaliado por tabela? Desde que alguém precisa responder pelo que faz, rebateu ela. Ou vocês acham que a fazenda aguenta mais um ano com prejuízo atrás de prejuízo? Ninguém respondeu. Os números estavam ali, em folhas, em contas atrasadas, em dívidas penduradas. Quem não estiver satisfeito pode procurar outro lugar. Eu não tô aqui para agradar ninguém, mas para salvar essa terra do buraco que vocês ajudaram a cavar. O silêncio foi denso. Alguns abaixaram a cabeça. Outros, como Elias, ergueram o olhar com aprovação. Era duro ouvir a verdade, mas alguém precisava dizê-la. Zé Torrado cruzou os braços, desconfortável, mas não disse uma palavra. A humilhação do dia anterior ainda queimava, e ele sabia que qualquer resposta precipitada o afundaria mais. O tempo de fingir que tá tudo bem acabou, concluiu Débora. Agora é trabalho, é suor e é compromisso com essa terra. Ela virou as costas e saiu. Os homens ficaram parados, trocando olhares. Nenhum se moveu por alguns segundos, até que Antônio, como quem dá a bênção, murmurou. O comando voltou, e voltou certo. Na hora do almoço, sentada sozinha na varanda, Débora recebeu uma visita inesperada. Dona Cândida, antiga amiga de sua mãe, chegou com uma cesta de pães e um sorriso doce. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque firme, e os olhos, apesar da idade, continuavam vivos. Ouvi falar do que aconteceu ontem, disse ela, entregando a cesta. Já espalharam? Débora sorriu. Aqui tudo espalha, minha filha. Mas olha, eu não ouvia tanta admiração pelos lados de cá desde que teu pai fechou o negócio com a cooperativa. Débora agradeceu e ofereceu um café. As duas sentaram-se lado a lado, como duas gerações que se olham e se reconhecem. Seu pai ficaria orgulhoso, disse Cândida, mas também preocupado. Por quê? Porque o poder mexe com os homens. Zé Torrado pode estar calado agora, mas não engoliu essa história. Débora suspirou. Eu sei, e sei que ainda tem muita coisa pela frente, mas ele vai ter que se acostumar. Cândida tocou a mão da jovem. Se proteja. Nem todo mundo quer ver mulher no comando, e quando querem derrubar, não usam só palavras. Débora entendeu o aviso nas entrelinhas. Sabia que aquele era apenas o começo de uma longa batalha. Quando a tarde caiu, ela voltou ao galpão. Pegou novamente a pasta com o nome Lucena e começou a fazer anotações. Precisava entender o que seu pai quis esconder.
precisava descobrir quem era Hélio Lucena. E por que, anos depois, ainda havia movimentações suspeitas nos limites da fazenda. Mas isso, ela sabia, era assunto para outro dia. Por enquanto, o que importava era que a fazenda respirava de novo, e que, pela primeira vez desde que voltara, Débora sentia-se não só pertencente àquele lugar, mas no controle dele. A noite caiu com força sobre a fazenda Dois Riachos, e o calor parecia não ter dado trégua nem mesmo sob a escuridão. No céu, as estrelas cintilavam num silêncio quase cerimonial, como se assistissem de longe aos novos rumos tomados por aquela terra. As janelas da casa grande estavam abertas para aliviar o abafado dos cômodos, mas a brisa não vinha. Débora estava sentada à escrivaninha do antigo escritório do pai. À sua frente, a pasta parda de Hélio Lucena permanecia aberta, como uma ferida antiga prestes a ser reaberta. Os olhos dela liam e reliam os documentos. Entre as cartas datilografadas e as anotações manuscritas de Agenor, havia uma sequência de registros mais recentes, impressos, como se alguém tivesse continuado o diálogo iniciado há anos. O nome da empresa, Lucena Mineração e Empreendimentos, surgia várias vezes em propostas de parceria, arrendamento e até mesmo usufruto do solo. Débora franziu a testa. Estava claro, alguém dentro da fazenda ou com acesso à documentação continuava negociando com essa empresa mesmo depois da negativa do pai. Ela suspirou fundo. Aquilo não era apenas desorganização administrativa, era sabotagem. E pior, era traição. Fechou a pasta com firmeza e levantou-se. Naquela hora da noite, a fazenda dormia, ou fingia dormir. Mas ela sabia que por trás de cada janela fechada havia ouvidos atentos. Ainda assim, saiu da casa, cruzou o terreiro em passos decididos e foi em direção ao alojamento dos peões. As luzes estavam apagadas, mas ela não hesitou. Bateu 3 vezes na porta com força suficiente para acordar quem fingia estar em sono profundo. Zé Torrado abriu, ainda vestindo apenas uma bermuda com os olhos semicerrados. "Que diabos é isso, patroa? Tá pegando fogo?" "Não." "Mas pode começar a pegar se a gente não conversar agora", respondeu ela, mantendo o tom direto. Ele bufou, fez menção de fechar a porta, mas a firmeza no olhar dela o impediu. Respirou fundo e saiu para o alpendre do alojamento, esfregando o rosto. "O que foi agora?" "Você sabe quem é Hélio Lucena?" A pergunta pegou Zé de surpresa. Os olhos dele se arregalaram por um segundo, mas ele tentou disfarçar. "Nunca ouvi falar." "Não minta para mim. Eu encontrei papéis, propostas de venda da terra, propostas que meu pai recusou. E agora tem coisa recente, com assinatura datada deste ano." Zé Torrado a encarou, mas permaneceu em silêncio. Depois, virou o rosto. "Se o seu pai recusou, por que você está mexendo nisso?" "Porque alguém aqui não recusou. Alguém está negociando por trás, e eu vou descobrir quem é." "A senhora devia tomar cuidado com o que fala, está acusando sem prova." "E você devia tomar cuidado com o que esconde. Eu não sou idiota, Zé. Pode até não ser você, mas alguém daqui está envolvido." Ele apertou os lábios, furioso por dentro, mas controlado. Não era tolo. Sabia que qualquer palavra podia ser usada contra ele naquele momento. "Se está desconfiada de mim, patroa, pode ficar à vontade para investigar. Mas, se eu fosse a senhora, começava olhando para quem vive no ar-condicionado da sede, e não para quem bota a mão na enxada todo dia." Ela estreitou os olhos, tentando decifrar o que ele queria insinuar. "Tá tentando me dizer algo?" "Tô dizendo que tem coisa que acontece nas sombras da casa grande, não só no curral, e que nem tudo que o seu pai deixou é tão limpo quanto parece." Com isso, ele se virou e entrou, batendo a porta atrás de si. Débora ficou ali, sozinha sob o luar, digerindo o que ouvira. As palavras de Zé tinham um veneno escondido. Não era só provocação. Havia ali uma verdade parcial, um aviso torto, um enigma que ela ainda não compreendia por completo. Na manhã seguinte, acordou cedo, mais cedo do que todos. Vestiu-se sem pressa, tomou o café sozinha na varanda, depois reuniu os peões no pátio, como fazia desde o primeiro dia. A expressão no rosto dela era de alguém que já não precisava gritar para ser ouvida. "Hoje a rotina muda. Vamos fazer um pente fino nos setores da fazenda. Armazém, estoque de ração, contas, contratos. Tudo vai ser reavaliado." Os peões se entreolharam, nervosos. "Antônio, você vai comigo no galpão de sementes. Tiãozinho e Leandro, quero vocês revendo as ferramentas. O que não serve mais, vai para o descarte. O que tiver sumido, eu quero relatório." Zé Torrado cruzou os braços.
E eu? Você vai comigo no setor administrativo. A resposta causou um pequeno choque. Zé jamais havia pisado na parte administrativa da fazenda. Seu lugar sempre fora entre o gado e os cavalos. Mas Débora sabia o que estava fazendo. Ele precisava ver de perto a responsabilidade por trás da caneta e talvez descobrir o que realmente estava em jogo. Entraram juntos no escritório. A poeira ainda era visível sobre os móveis, mas agora todo estava sendo catalogado. Débora sentou-se à frente de um antigo armário de arquivos e estendeu a Zé uma pilha de documentos. Isso aqui é o que eu consegui organizar da última contabilidade feita. Quero que você leia. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Se reconhecer alguma assinatura, diga. Zé pegou os papéis com relutância. Folheou algumas folhas, o senho franzido. Algumas ele reconhecia. Compras de tratores, manutenção de cercas, pedidos de adubo. Mas, ao chegar em um envelope menor, ficou visivelmente desconcertado. Era um recibo de pagamento, emitido por uma empresa chamada Agrolucena Limitada, com uma assinatura ilegível. Zé passou a mão na nuca, desconversou. Isso aí deve ter sido coisa do contador. Eu nunca vi esse papel. O contador morreu tem 2 anos, Zé, e essa nota aqui é de 4 meses atrás. Ela o encarou. Ele baixou os olhos. Um desconforto evidente tomou conta dele. Mas, mais uma vez, ficou calado. Você tem 2 caminhos, continuou ela. Pode me ajudar a limpar essa sujeira ou pode continuar fingindo que não sabe de nada. Mas eu garanto que se eu descobrir que você está por trás disso, vai sair daqui expulso e eu não vou ter pena. Zé a encarou. Os olhos endurecidos dele já não tinham mais o deboche de antes. Tinha um certo respeito, sim, mas também um ressentimento crescente. Eu não gosto do jeito que a senhora fala comigo. Eu não tô aqui para ser gostada, tô aqui para fazer o que tem que ser feito. Ele largou os papéis sobre a mesa com força e saiu, sem dizer mais nada. Débora respirou fundo. Sabia que estava cutucando um vespeiro, mas não podia parar. Alguém dentro da fazenda estava alimentando a cor dos antigos, que comprometiam não só as finanças, mas o próprio futuro daquela terra. No fim do dia, quando o sol começou a se deitar no horizonte tingido de laranja, ela caminhou até o campo onde Trovão pastava. O cavalo levantou a cabeça ao vê-la e caminhou até a cerca. Débora estendeu a mão e ele encostou o focinho na palma dela. Eles acham que eu sou fraca, Trovão, mas eu só tô começando. O animal bufou leve, como se respondesse. Ao longe, escondido atrás de uma árvore, Zé Torado o observava. Os olhos dele já não tinham só raiva, tinham dúvida, tinham medo, e pela primeira vez ele se perguntava até onde Débora seria capaz de ir. O tempo na Fazenda Dois Riachos tinha mudado. Não o tempo do céu, que ainda se dividia entre dias de sol escaldante e noites abafadas, mas o tempo interno, o compasso do hogar, o ritmo das coisas. O que antes era uma rotina preguiçosa, empurrada com a barriga por peões desacreditados e um sistema corroído pela falta de comando, agora pulsava com um tipo novo de energia. Havia uma inquietação no ar, um misto de respeito forçado e tensão contida. Débora sentia isso em cada passo que dava, em cada olhar que cruzava o seu, em cada conversa sussurrada que parava de repente quando ela surgia no terreiro. A presença dela causava incômodo em muitos, mas também gerava silêncio, e no sertão, o silêncio às vezes vale mais que gritos. Naquela manhã, ela decidiu fazer algo que seu pai fazia com frequência, visitar cada canto da propriedade, andando, não de carro. Era um gesto simbólico, mas poderoso. Queria ver com os próprios olhos o que era deixado de lado, o que estava sendo feito, o que precisava mudar. Vestiu a camisa de linho claro, calça jeans encardida de tantos usos e botas firmes no pé. Pegou o chapéu de palha e saiu em direção ao pasto leste, onde o gado costumava se espalhar em busca das sombras das poucas árvores que resistiam ao calor. Antônio foi atrás, como sempre fazia, com um passo mais lento, mas com a atenção de quem observa tudo. "Vai querer ver o curral novo também, patroa?" perguntou ele, encostando o chapéu no peito. "Tudo. Hoje eu quero ver com os meus olhos o que está funcionando e o que está afundando essa fazenda." Os dois caminharam lado a lado. No caminho, encontraram Leandro e Tiãozinho, que aparavam a cerca com arame farpado novo. Ambos tiraram o chapéu ao vê-la passar. "Bom dia, patroa", disseram quase em uníssono. "Bom dia. Bom trabalho por aqui?" "Melhorando, sim senhora", respondeu Leandro.
O material que a senhora comprou chegou em tempo, e agora o gado não escapa mais para os terrenos do vizinho. Débora assentiu com um leve aceno de cabeça e seguiu. Ela prestava atenção nos detalhes, nos olhos dos homens, no jeito como falavam com ela, no cuidado com que agora cuidavam da cerca, da terra, das ferramentas. Ela sutil, mas já havia uma diferença. Uma mudança que não vinha só da autoridade dela, mas da expectativa. Por onde andava, ouvia burburinhos. Ela descobriu coisa do pai. Tem gente mexendo com papel que não devia. Estão dizendo que tem contrato escondido. Os rumores cresciam como erva daninha, alimentados pela insegurança e pela culpa. E quanto mais ela se aproximava da verdade, mais o terreno se tornava perigoso. Ao chegar ao antigo celeiro, encontrou algo que não esperava. A porta lateral estava entreaberta. O cadeado, quebrado. Entrou com cautela. O interior estava escuro, poeirento, mas havia sinais de movimentação recente. Pegadas no chão, algumas ferramentas deslocadas, uma caixa de madeira aberta e vazia. Antônio, isso aqui estava trancado, não estava? Desde que seu pai faleceu, ninguém mexeu aqui. Alguém mexeu sim, e há pouco tempo. Tinha coisa escondida aqui dentro. Ela caminhou até o fundo do galpão e encontrou no chão marcas de algo pesado que fora arrastado. Uma caixa de metal, talvez. Mas o objeto em si não estava mais lá. A senhora acha que tem relação com os papéis do tal Lucena? Perguntou o velho. Tenho certeza. Alguém está tentando apagar vestígio de algo que meu pai deixou guardado. Talvez provas, talvez contratos ou registros de conversas. Débora sentiu a respiração pesar. Não era só sobre administrar uma fazenda. Ela agora estava diante de algo maior. Uma conspiração, talvez, ou, no mínimo, um crime contra a vontade do pai. Quero que fique de olho, Antônio. Qualquer movimentação estranha, qualquer pessoa rondando os lugares errados, me avise. Mas em silêncio. Ninguém pode saber que eu tô atenta. Pode deixar, patroa. Eu tô com a senhora. E se precisar, faço vigília eu mesmo. Eles saíram do celeiro e seguiram o caminho de volta, mas a atenção não saiu de seus rostos. Mais tarde, já de volta à sede, Débora entrou novamente no escritório. Espalhou os documentos sobre a mesa. Pegou o telefone antigo da fazenda e discou um número que encontrara em uma das cartas de Hélio Lucena. Depois de alguns toques, atendeu uma voz masculina, seca, de sotaque neutro. Escritório Lucena, boa tarde. Aqui é Débora Nogueira. Preciso de informações sobre propostas antigas da sua empresa à Fazenda Dois Riachos. Meu pai, Agenor Nogueira, recusou qualquer negociação, mas recebi documentos recentes com o nome de vocês. Do outro lado da linha houve uma pausa longa demais para ser casual. Senhorita Débora, é um prazer falar com você. Seu pai foi um homem respeitado. De fato, tivemos tratativas no passado, mas entendemos que, após a recusa dele, o assunto estava encerrado. Não estava, e eu tenho provas de que alguém continuou conversando com vocês. Bem, se houve qualquer contato, não partiu de nossa iniciativa. Talvez algum intermediário interessado em lucrar com a terra. Isso é comum em negócios rurais. Eu quero saber quem assinou essas propostas. Vou enviar cópias. E se eu descobrir que há falsificação, a conversa muda de tom. Entendo sua preocupação. Envie os documentos e nós investigaremos. Espero mesmo que investiguem, senhor Lucena. Porque, se eu encontrar o nome da empresa de vocês envolvido em algo ilegal, não vai ser com conversa que a gente vai resolver. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Sua mão tremia, mas seu rosto continuava inexpressivo. Era como se já tivesse previsto aquele tipo de embate. Horas depois, no final da tarde, Zé Torrado apareceu na varanda da sede. Pela primeira vez, bateu na porta antes de entrar. Antônio atendeu surpreso. Dona Débora pode me receber? Ela ouviu da sala e assentiu. Zé entrou devagar, o chapéu nas mãos, o rosto mais cansado do que de costume. Pode falar, disse ela direta. Eu vim pedir uma coisa. Tempo. Débora o olhou com estranhamento. Tempo? É, tempo para eu pensar, para entender o que está acontecendo aqui. Eu sei que a senhora desconfia de mim, e talvez tenha razão, mas eu também não estou dormindo em paz com as coisas que estão vindo à tona. E eu não sou burro, sei que tem sujeira espalhada por essa terra, só não sei mais quem está enterrado onde. E por que eu devia te dar esse tempo? Porque se eu tiver espaço, posso te ajudar. Sei coisa que talvez ninguém saiba, mas eu não vou falar no grito. Eu não sou traidor, não sou rato. Só quero saber se a senhora vai me ouvir quando for a hora. Débora o estudou por longos segundos. Zé estava sendo sincero
Ou era mais uma estratégia de quem queria ganhar tempo para apagar provas, limpar o próprio nome? Você tem 3 dias. Depois disso, se eu não tiver resposta, você vai embora daqui com as mãos vazias. É justo. Ele saiu sem mais uma palavra. Débora ficou ali, no silêncio da casa grande, sentindo o peso do que se armava ao redor dela. Os inimigos não usavam armas, não gritavam, não apontavam o dedo. Eles sorriam por trás das palavras, assinavam documentos falsos, escondiam verdades em caixas de madeira. Mas ela já não era a mesma mulher que chegou ali semanas atrás. Ela era a herdeira de Agenor Nogueira, e agora era também a dona de uma história que não aceitava ser apagada. A noite caiu devagar. O vento soprou pela primeira vez em dias. As janelas bateram com força. Lá fora, trovão relinchava ao longe. Débora se levantou da cadeira e acendeu a luz. Tinha muito a descobrir, e estava disposta a ir até o fim. A chuva chegou ao sertão como uma bênção inesperada. Fina no início, depois forte, firme, lavando a poeira do terreiro, o suor dos rostos cansados, os vestígios de uma tensão que crescia em silêncio há dias na fazenda Dois Riachos. O som das gotas batendo no telhado de zinco da casa grande era o único que se ouvia naquela manhã em que tudo parecia prestes a se transformar de vez. Débora estava de pé na varanda, braços cruzados, observando o horizonte nublado como quem tentava decifrar não o tempo, mas os homens. Sentia que a chuva era apenas o prenúncio de algo maior, a promessa de que verdades iriam emergir e de que, enfim, seria obrigada a enfrentar não apenas quem tentava roubar sua herança, mas tudo o que aquela terra representava. Desde a conversa com Zé Torrado, passaram-se 3 dias. 3 dias de espera, de movimentos silenciosos e cuidadosos, de cochichos pelos cantos e olhos que fugiam dos dela sempre que passava. Zé não disse mais uma palavra. Limitava-se a cumprir seu trabalho com rigidez, quase com culpa. E Débora sabia que ele carregava algo nos ombros que pesava mais do que uma traição, a verdade sufocada por anos. Ela entrara no jogo de cabeça erguida, mas agora era como se andasse num campo minado. Cada passo precisava de cautela, cada decisão exigia coragem, e no fundo ela sabia, aquela fazenda era mais do que uma propriedade, era o palco de um acerto de contas com o passado. Na manhã do 3º dia, Zé a procurou. Veio molhado da chuva, chapéu encharcado na mão, as botas afundando no barro grosso. Bateu na porta da sala da sede e esperou em silêncio. Débora abriu. Entra. Ele entrou, tirou o chapéu e olhou em volta, como se nunca tivesse reparado de verdade nos detalhes da casa. Os retratos nas paredes, o relógio antigo no canto, a escrivaninha de madeira escura que fora de Agenor por tantos anos. A senhora me deu 3 dias. E eu usei cada um deles pensando no que valia mais, meu orgulho ou a verdade. Débora manteve-se calada. Esperava. O que eu vou contar não é fácil, nem limpo, mas é verdade. Sentou-se sem convite. As mãos calejadas tremiam levemente. Há uns 2 anos, seu pai começou a desconfiar de que tinha gente passando a perna na contabilidade da fazenda. Dinheiro que saía e não voltava, insumo que não chegava, e contratos que ele não assinava, mas apareciam nos arquivos. Foi quando ele parou de confiar em todo mundo, até em mim. Débora se aproximou, tensa, mas sem interrompê-lo. Ele me chamou uma noite bem aqui. Disse que se acontecesse alguma coisa com ele, era para eu procurar uma pasta escondida no velho celeiro, debaixo do piso falso, atrás das caixas de milho. A tal pasta com o nome Lucena. Você sabia disso desde o começo? Zé abaixou a cabeça. Sabia. Mas na época achei que era só desconfiança de velho. Só que, depois da morte dele, a coisa apertou. Começaram a chegar uns homens aqui, bem vestidos, educados demais para o nosso gosto. Diziam que eram da empresa que o Dr. Hélio Lucena tinha deixado para o filho, o tal Fábio Lucena. Vieram com papel, proposta, mapa, número. Diziam que a venda já estava certa, que só faltava a assinatura da herdeira. E você achou que eu ia assinar? Achei que a senhora ia fugir daqui na primeira semana, que não ia aguentar o tranco, e que, com isso, a venda ia se fazer sem dor de cabeça. Mas teve dor de cabeça. Teve, porque a senhora ficou, e porque começou a mexer onde ninguém queria que mexesse. Quando viu a pasta, eu soube que era questão de tempo. Quem assinou os papéis depois da morte do meu pai? Zé hesitou, os olhos ficaram marejados. Eu, mas não por ganância. Eu achei que ia salvar a fazenda.
Eles me prometeram que ia ter emprego para todo mundo, que iam deixar a parte da sede intocada. Só queriam explorar o subsolo, naquelas terras do fundo, onde quase não dá nada. E você acreditou? Eu queria acreditar, mas hoje eu sei que fui burro. Tão burro quanto fui arrogante com a senhora. Débora permaneceu em silêncio. A dor era funda. O nome do pai arrastado no meio de mentiras. A terra sendo negociada como mercadoria barata. E tudo isso feito por alguém que se dizia fiel à memória da família Nogueira. Eu devia te expulsar daqui agora. Eu sei. E se quiser, eu vou embora. Mas antes, quero te entregar isso. Zé puxou do bolso interno da jaqueta um pendrive embrulhado num pedaço de pano. Estendeu para ela com as mãos trêmulas. Tudo o que eles me mandaram, os contratos falsos, os registros de pagamento, eu guardei cópia. No fundo, sempre tive medo de que um dia isso virasse contra mim. Tá tudo aí. Débora pegou o objeto com cuidado. Era pequeno, mas pesava como chumbo em sua mão. E mais uma coisa, disse ele antes de sair. Tem gente da prefeitura envolvida. Gente grande. Essa guerra não vai ser só aqui dentro da fazenda. Quando ele se foi, ela trancou a porta, conectou o pendrive ao computador antigo do escritório e começou a ler. Ali estavam documentos com datas forjadas, assinaturas digitalizadas, selos da prefeitura, promessas de isenção de imposto para a mineradora, autorizações para uso de solo que jamais foram protocoladas legalmente. E lá, entre as assinaturas, a que mais doeu, a dela. Alguém tinha falsificado sua assinatura em pelo menos 3 documentos. Um deles autorizava a entrada de máquinas na fazenda para sondagem do solo. Outro cedia o direito de exploração de um trecho da terra por 20 anos. O coração dela apertou no peito. O sangue subiu ao rosto. O que antes era uma suspeita, agora era certeza. Havia um esquema criminoso envolvendo sua terra, seu nome e seu legado. Fechou os olhos por um instante, buscando no fundo da alma a coragem que seu pai sempre teve. Depois, levantou-se e chamou Antônio. Mande preparar a caminhonete. Vou para a cidade agora. Tá tudo bem? Ainda não, mas vai ficar. A chuva ainda caía, fina, mas agora era como um símbolo de renascimento. Lavava os erros dos outros, sim, mas também preparava o terreno para o que viria. Na cidade, ela procurou um advogado de confiança da família, velho conhecido do pai. Expôs tudo. Mostrou os documentos, as cópias, os contratos falsos, as assinaturas. Isso aqui é grave, disse o advogado sério. É falsidade ideológica, formação de quadrilha, crime ambiental em potencial. Se essa empresa entrar aqui, ela destrói tudo. Então me diga o que eu faço. Você vai precisar se proteger, e rápido. Essas pessoas jogam pesado. Eu também. Ao sair do escritório, o telefone dela tocou. Era o número do escritório de Fábio Lucena. Ela atendeu. Senhorita Débora, soubemos que você anda perguntando demais. Isso pode te colocar em uma posição desconfortável. Já tô desconfortável desde que pisei de novo nessa terra. Podemos resolver isso de forma tranquila. A proposta ainda está em pé. Um valor justo, com bônus de sigilo e garantias de que o nome da sua família será preservado. Eu não vendo nem um palmo dessa terra, e se tentarem me intimidar, vão se arrepender. Isso não é uma ameaça, senhorita Nogueira. É só um aviso. Mexer com gente grande tem consequência. E ignorar a raiz de uma terra como essa também tem. Vamos ver quem resiste mais. Ela desligou. O mundo havia mudado. O jogo também. Agora não era mais sobre assumir uma fazenda, era sobre proteger uma história. Na volta para a fazenda, o céu começou a abrir. As nuvens se afastavam, revelando um sol tímido, mas resistente. Débora, ao volante da caminhonete, sentia no peito algo novo. Um fogo, uma determinação, uma fúria justa. Não estava mais sozinha. Tinha aliados, tinha provas, tinha um nome que agora era arma e escudo ao mesmo tempo. E, acima de tudo, tinha um motivo. Porque a Fazenda Dois Riachos não era só terra. Era herança, era memória, era luta. E ela não ia deixar ninguém roubar isso. Tem coisa que a vida ensina na marra. Respeito não se pede, se conquista. Débora não venceu só um cavalo bravo. Ela enfrentou olhares desconfiados, traições silenciosas e interesses escondidos. E mesmo assim, permaneceu firme, honrando seu nome, sua terra e a memória do pai.
Às vezes, a maior coragem é simplesmente ficar de pé quando todos esperam que você desista. E você, já teve que provar seu valor quando duvidaram de você? Conta aqui nos comentários. Eu também lutei pelo meu lugar. E não sai daí, porque a próxima história já tá na tela. E ela também vai mexer com seu coração. Aperta o play e vem!